A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Temos uma palavra aqui da parte do Senhor, uma palavra do trono, e nós vamos começar orando. Deus Santo, Deus maravilhoso, muito obrigada porque o Senhor continua sendo Deus e cuidando de nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor se preocupa conosco, enviou Jesus para nos salvar. Ô Pai, muito obrigada, Pai, que o Teu Santo Espírito hoje esteja convencendo vidas da justiça, do pecado e do juízo. Pai, nós pedimos também que o Senhor Deus venha nos dar direcionamento para esse dia. Vem, Senhor Deus, guiar a nossa vida. Nós precisamos ser guiados por Ti. Senhor, vem, Senhor Deus, salvar vidas, abençoar, libertar. Fala-nos hoje através da Tua palavra e nos dá, Senhor Deus, um dia próspero, produtivo e proveitoso com a Tua presença. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero meditar com você lá em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46, que vai dizer sobre Bartimeu, não é? Vai dizer assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. Sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha, esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas aqui, meditando nessa palavra de novo, o que me salta aos olhos é que Bartimeu, né, que era um cego, estava ali na cidade pedindo esmolas. Ele percebe que Jesus vem passando. E ele ali naquele lugar, sem ver Jesus, mas sabendo que era Jesus, a multidão estava ali ao redor de Jesus, certamente. E aí Bartimeu, ele começa a gritar por Jesus, gritar, e as pessoas ao redor mandando ele ficar quieto, mas Jesus escuta e fala: traz ele aqui. Quando Jesus fala: manda ele vir, e alguém fala: ele tá chamando você, vai, e ele dá um salto. Olha isso. Ele dá um salto, ele larga a capa dele, a capa de mendicância, aquela capa que era um estigma para um cego, que era tipo uma permissão para um cego pedir esmolas. Ele dá um salto, ele larga a sua situação de humilhação e ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, Jesus pergunta o que ele quer e ele diz: eu quero ver. E Jesus cura ele. E a partir de então, Bartimeu, ele podia voltar para casa, pulando de alegria, mas ele decide seguir Jesus. Ele decide estar junto de Jesus para aprender do Mestre, para ser igual ao Mestre. Ele decide conhecer a Deus através de Jesus. Olha que coisa linda. Bartimeu não foi como aqueles 9 leprosos que foram pedir ajuda para Jesus. Foram 10, mas só um voltou para agradecer. Os 9 sumiram, né? Jesus perguntou: cadê os outros? Ninguém sabia. E aí, ele não foi igual aqueles leprosos, mas ele não queria só a cura, ele queria Jesus, ele queria ter fé. Ele queria uma vida diferente, ele queria salvação em Jesus. Você está entendendo? Olha que coisa linda. Na vida, a gente precisa escolher a quem a gente vai ouvir. Bartimeu, ele tinha um propósito claro, um propósito firme. Ele ouviu de Jesus, ele ouviu a fama de Jesus. E ele já tinha, certamente no coração dele, o Espírito Santo já estava trabalhando sobre isso, para ele ter uma vida de fé, para ele ter uma vida diferente. E porque ele se abriu à fé, porque ele resolveu ouvir as pessoas certas, que foi Jesus que ele ouviu. Ele não ouviu as pessoas ao redor. As pessoas ao redor estavam falando assim: cala a boca, fica quieto, tá atrapalhando. Fica quieto, ninguém vai te ouvir. Quem é você? Ninguém vai te enxergar. Pois é assim que muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor fazem. Nós precisamos saber
a quem nós damos ouvido. E precisamos também escolher para quem nós vamos contar os nossos problemas. Bartimeu não estava pedindo ajuda ali de cura, de fé para aquelas pessoas ao redor. Ele foi direto em Jesus, aquele que podia ajudar a ele. Quando você tem clareza do seu propósito, não importa o que falem de você. O cego ele estava sendo ativado na fé pelo que ele ouvia. Ele ouvia a voz de Jesus, ele quis chegar até Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, não é? Os seus problemas só podem você só pode contar os seus problemas, se aconselhar com quem vai ter solução para os seus problemas. Ali Bartimeu entendeu que solução para os problemas dele, quem tinha era Jesus. E muitas das vezes, solução para o nosso problema, quem vai ter é Jesus. E se a gente tiver de se aconselhar com alguém, o próprio Jesus, através do Espírito Santo de Deus, vai nos dar direcionamento com quem vai ser. Pessoas que não têm vida resolvida não podem nos ajudar. Foi assim, aquelas pessoas que estavam ali em volta de Bartimeu, cala a boca, tá atrapalhando. Essas pessoas não tinham a vida resolvida em Cristo. Elas não podiam ajudar Bartimeu. Bartimeu sabiamente saltou, aproveitou a oportunidade, foi até Cristo, não é? Ignorando todos ao redor. Siga em direção ao propósito de Deus na sua vida, com firmeza, com perseverança, sem olhar ao redor o que as pessoas dizem, não é? Não se preocupe em satisfazer as expectativas das pessoas. Ninguém sabe da tua dor, da tua luta, da tua lágrima, das tuas renúncias. Então, a gente não pode viver satisfazendo a expectativa dos outros, agradando os outros, se preocupando se vai ser criticado ou não. Sempre as pessoas elas vão ter palpite. Ignore as vozes ao redor e salte em direção a Jesus. Caminhe com Ele, porque é nele que está o seu milagre. Decida caminhar com Cristo. Não escute as vozes ao redor, mas esteja com o teu ouvido sintonizado com o Senhor. Escute a voz de Deus. Amém? Guarda essa palavra aí no seu coração. Guarda com você, mas não só com você. Compartilha. Tem gente precisando. Fica na paz. Um grande abraço.